toda, né? Como é que tá o nível de otimismo dos flamenguistas para esse jogo? Cruzeirenses também muito presentes. Como que está esse clima da partida de hoje? Tudo bem? Tudo bem, Luísa? Fabiola, PVC que está nos bastidores já se aprontando para entrar, estou vendo ele daqui. Hoje é dia de jogaço de Libertadores, daquelas datas mais importantes ao longo da temporada, né? Ainda que se a gente fizer um exercício de futurologia, assim, olhar o que vai ter de jogo no Maracanã em 2026, eu acho que não dá para tirar o que vai acontecer hoje à noite dessa lista. É um duelo, enfim, dois times que estão muito bem na temporada, no Campeonato Brasileiro, o Flamengo em ascensão, o Cruzeiro numa ascensão até mais longa, né, diante da necessidade de reação pelo mau momento que passou quando estava com o Tite, agora com o Arthur Jorge realmente chega muito fortalecido para esse duelo. E tudo pode acontecer no Maracanã, né? Para usar um clichê aqui em relação à previsão para esse jogo. A torcida do Flamengo tá, enfim, acho que veio muito bem a calhar, né? O ambiente e o cenário do Brasileirão para ser justamente nessa semana desse duelo contra o Cruzeiro. Redução de pontos no Brasileirão, mais além do que a questão de pontos e matemática que a gente já abordou aqui em outros programas, é a questão também do desempenho. Então esse time está motivado, talvez num dos melhores momentos com o Leonardo Jardim. Claro que a amostragem é recente, né? Depois desse período Copa do Mundo, amostragem recente em que as coisas deram certo, mas é daqueles momentos em que a projeção realmente é muito positiva por parte da torcida para o que o Flamengo pode executar em campo. A discussão Pedro, Bruno Henrique, ela sempre vai estar viva, sempre vai continuar, mas, enfim, de novo, seguimos com a tendência de que Bruno Henrique seja o titular para logo tirar essa questão da frente, né, nesse ataque do Flamengo. Esse debate sempre aparece em jogos de Libertadores nessa temporada com o Leonardo Jardim. E Bruno Henrique, a tendência, né, recuperado, e aí deve, salvo alguma surpresa do treinador de última hora, ser o titular, então, nesse ataque contra o Cruzeiro. De qualquer forma, qualquer que seja a formação, é a promessa de um espetáculo muito interessante, né, para quem gosta de futebol, para quem quer torcer, para quem quer secar. Então o cardápio tá recheado aí com esse Flamengo e Cruzeiro hoje. Sem dúvida, hoje é dia de ficar grudado na TV acompanhando esse jogo, né? A gente já vai trazer essas informações do Igor pra gente debater aqui, questão de Bruno Henrique, Pedro, que a gente tem falado. Mas antes, volto com o PVzito, agora no novo ângulo do quarto dele, ainda bem que a cama está realmente arrumada. Eu falei. PVC, você tá aí pra acompanhar Palmeiras e Cerro, né? Então quero ouvir de você também, como é que o clima, a temperatura eu já vi na cidade, que você já falou. 14 graus, clima chuvoso, mas como é que tá toda essa expectativa pra esse jogo aí? Um Cerro que vem motivado, né? O campo diminuiu, não diminuiu, tá grande, não tá? Conta pra gente, PVC. Eu tô olhando pra frente, eu não consigo mostrar pra vocês. Eu vou tentar mostrar, vai. Olha Não, só. Ali é o Rio Paraguai. Olha Não só. mexe. Ah, vamos torcer. Ó. Meu, Rio Paraguai. olha. Tá uma feio vista o tempo, hein? Tá feio, mas a Rio vista é Brasil, Rio bonita. Não, a vista é bonita, mas tá feio o Não, tempo. é o Rio Paraguai. Tá feio o tempo. A primeira vez que eu vim pra cá, em Assunção, foi em 99, fazer Cerro Porteño e Palmeiras 5-2 Palmeiras e o Olímpia 4-2 pro Olímpia, em 99, Libertadores 99. Quem pescava no Rio Paraguai era o Arce. Porque o Palmeiras ficou no hotel chamado Yacht Clube aqui em Assunção, e no Yacht Clube fica às margens do Rio Paraguai. E o Arce saía da concentração, ia até o rio, levava uma vara de pescar e ficava pescando. De manhã a gente flagrava o Arce ali pescando. O Arce está aqui em Assunção. Quase que ele veio tomar uma cerveja com a gente ontem, mas acabou não dando tempo. O Arce foi jogador do Cerro Porteño, semifinalista da Libertadores de 93 contra o São Paulo, e foi campeão da Libertadores pelo Grêmio e pelo Palmeiras, 95 e 99. Tá frio, chuvoso, e o campo vai ter 64 de largura, porque é a manutenção do campo que foi usado com dimensões mais estreitas no jogo Cerro Porteño 1, Palmeiras 1. A Conmebol mandou o que o Cerro Porteño definisse qual era a metragem para o resto da competição. O Cerro Porteño definiu que é com 64. O Palmeiras não está reclamando, não tem nada de reclamação. É assim, mas é mais curto do que Copa do Mundo, mais estreito. 100, né? 100 por 64. 64 que já deu, né, uma polêmica lá no primeiro jogo, mas enfim, como eu até falei isso ontem, né, o Palmeiras tem que ganhar o tamanho que for, né, isso aí não pode servir de justificativa para o time não ir bem. Mas vamos falar agora de Flamengo e Cruzeiro, daqui a pouco a gente fala de Palmeiras. Fá, pensando em favoritismo aí, você apontou o Flamengo como quem passa junto com o Palmeiras. Quão igual é esse jogo? É o fator campo que muda ou você vê o Flamengo nesse momento da temporada um pouco melhor que o Cruzeiro, embora o Cruzeiro esteja muito bem também?
Os dois venceram na rodada do Brasileirão. O Cruzeiro teve um jogo difícil, jogar aqui em São Paulo contra o Corinthians. E não que não seja difícil jogar em Mirassol, né? Mas eu acho que jogar na Arena Corinthians lotada é um desafio bem grande. O Cruzeiro foi muito bem. Ambos pouparam, quer dizer, né, as estratégias são bem semelhantes, bem parecidas. E deram certo. E deram certo, os dois times ganharam, né? Mas eu vejo, sim, eu acho que o Cruzeiro, desde que o Arthur Jorge assumiu, em ascensão considerável, irregular. Ele está sempre evoluindo. Agora o Arroio também foi super bem no primeiro jogo, né? O Wesley chega, quer dizer, as peças de reposição, o Wesley chega e toma o lugar ali, deve ser titular, certamente será, ali do lado esquerdo, no corredor esquerdo. Ô Lu, eu acho muito igual e acho que o que favorece o Flamengo neste dia de hoje é o Maracanã, que já esgotou ingresso há muito tempo, que vai estar lotado, que é a paixão do flamenguista, Libertadores da América, e acho que o ambiente vai favorecer o Flamengo. É só isso. Mas se você me perguntar, todo mundo gosta de falar de percentual, seria 49-51, sabe? Eu acho os dois times... Gabriel Sá ontem falou exatamente esse número. Foi ontem. mesmo? Foi. Então, juro que eu não vi, Gabriel, não estou te copiando. Eu acho que é muito parelho, eu acho as duas equipes muito parelhas. Até gravei aqui pro UOL. Se o Flamengo ofensivamente é melhor, o Cruzeiro defensivamente está no momento melhor, né? Jonathan Jesus está fazendo ótimas partidas. Então, realmente, eu acho que os dois técnicos se equivalem com um pouquinho de Arthur Jorge numa fase melhor, né? Então, é muito igual. E aí, o Maracanã é o dono da casa que vai ser favorecido, né? É tão parelho assim, PVC? O que é que pode decidir hoje? Eu acho o Flamengo um pouco melhor e acho que o Maracanã é uma arma. A última vez que o Cruzeiro ganhou do Flamengo no Maracanã foi em 2018, quando o De Arrascaeta era do Cruzeiro e foi o herói do jogo. Foi o autor do primeiro gol, o Cruzeiro ganhou por 2-0. Nunca mais o Cruzeiro ganhou do Flamengo no Maracanã. São 4 vitórias do Flamengo e 2 empates de lá para cá. É verdade que isso combina com um período do Cruzeiro de segunda divisão, de declínio muito forte como instituição. Agora o Cruzeiro se recupera. Tem tudo isso, mas aquele jogo de 2018, quando o Flamengo estava voltando, se projetando para ser a potência que é, o Flamengo levava 41 mil pessoas para o Maracanã, 41 mil, e a matéria do UOL dizia que o Maracanã estava lotado, e não estava lotado, eram 41 mil. Hoje vai ter 64 mil, fácil. 60 mil pagantes, mais 4 mil não pagantes, por aí. Ou seja, o torcedor do Flamengo está diferente, o Flamengo está diferente, o futebol está diferente, e o Flamengo é mais favorito do que era naquele momento. A gente tem que levar em consideração a tradição desse jogo, a história do Cruzeiro em Libertadores, o fato de o presidente do Pedro Lourenço querer ganhar a Libertadores acima de todas as coisas, mas o Flamengo, para mim, é candidato mais forte até a classificação. Ô, Igor, eu queria te perguntar aí no Rio, o que peso, né? A gente já vem falando isso ao longo da semana, mas assim, o que realmente marca esse jogo, como marca esse jogo para o Flamengo na temporada? É considerado um jogo da vida? É o jogo que define os rumos da temporada? Porque tem o Campeonato Brasileiro em jogo e agora, cada vez mais, porque o Flamengo conseguiu se aproximar do Palmeiras, mas já a Copa do Brasil já ficou para trás, né? Esse jogo de hoje é realmente um jogo que, com áreas assim de final, de decisão, que muda uma trajetória toda de um ano para o Flamengo? Eu não vou tratar um eventual resultado ruim para o Flamengo como um catalisador de terra arrasada por aqui ainda não. Até porque, enfim, a diretoria valoriza essa questão do brasileiro, é uma concorrência aí acirrada com o Palmeiras, que envolve o histórico recente aí dos últimos anos e tal, mas claro que seria um baque robusto nas pretensões e projeções para a temporada você sair a essa altura do campeonato, né, na Libertadores. Aí sempre mesclando, né, questões esportivas e também econômico-financeiras. De fato, o Flamengo com o Leonardo Jardim precisa mostrar esse lado mais copeiro, né, diante do Cruzeiro, e algo que não aconteceu na Copa do Brasil. Com a inversão agora de cenários, né, que a decisão agora é em casa, no Maracanã, o que, em caso de
flamengada, tragédia, isso ampliaria, vamos dizer assim, o nível do trauma, né? Porque você perder essa classificação em casa, embora seja um time muito forte do Cruzeiro e tal, realmente não dá para desprezar que vai haver algum tipo de repercussão. Mas, ao mesmo tempo, isso traz um nível, esse contexto que a gente falava, né? O torcedor chega num nível de confiança, o time chega num nível de confiança muito interessante para essa partida. E aí, quando vocês falavam aí, quando a gente menciona o nível de equilíbrio, eu entendo até justamente que esse jogo pode ser, esse confronto pode ser decidido no segundo tempo, com as alterações já colocadas. É no momento crucial, talvez a gente veja um equilíbrio muito grande, né? Primeiro tempo, assim como aconteceu lá em Belo Horizonte, mas aí quando acontece algum tipo de substituição, é que nesse caso, nesse Flamengo, a gente consegue ver algum tipo de alternativa mais, vamos dizer assim, requintada para esse tipo de jogo, né? Mais badalada, para usar também outra palavra. Então, se você tiver um time com Pedro e Paquetá como alternativas para mudar um cenário, eu entendo que isso funciona como uma vantagem para o Flamengo, muito embora a gente saiba que o Cruzeiro tem se fortalecido nos últimos anos, mas ainda não a ponto de igualar em termos de forças. Vai ser um duelo tático também muito interessante, né? Dos dois lados aí, da escola portuguesa, enfim, dois treinadores que já tem temporadas anteriores de serviço prestado, o Arthur Jorge com até mais sucesso do que o Leonardo Jardim aqui, né? Lembramos do Botafogo de 2024. E, enfim, mas se de fato perder, realmente vai ter algum tipo de repercussão. Não é que vai manter a paz, a parcimônia, né? Flamengo tem esse tipo de coisa. Agora, a ponto de gerar demissão de treinador, eu não consigo dizer ainda. Só uma informação, porque o Cássio entrou ali no ônibus, muito legal. Ele foi para o Rio de Janeiro, a previsão era dele voltar em 8 meses, tem 5 meses, ele já está no ônibus para poder viajar com o Cruzeiro. É a novidade aí dos relacionados, né? E é bom ele realmente se recuperar rápido, porque o Otávio vai complicar a vida dele. Vai vender caríssimo essa vaga. Vai vender cara hein? essa vaga, né? Ô Lu, eu vou discordar do meu amigo Igor, porque para mim é assim, é muito incoerente o que eu vou dizer, mas vocês vão entender. Se o Cruzeiro é eliminado pelo Flamengo, a temporada segue para o Cruzeiro, o trabalho do Arthur Jorge, poxa, óbvio que vai ser péssimo para o Cruzeiro, para o time do Pedrinho, vai ser péssimo, tá? Mas segue o rio debaixo da ponte normalmente. Agora, se acontece o contrário, eu tenho muitas dúvidas do que vai acontecer, porque a torcida do Flamengo tem um nível de exigência hoje que é meio surreal. É como se o Flamengo fosse obrigado a ganhar tudo, né? E não existe time que ganha tudo. Então eu vejo que se o Flamengo hoje é eliminado pelo Cruzeiro, não por causa do Cruzeiro, mas por sair da competição mais amada pelos rubro-negros, eu acho que vai ter uma pressão absurda lá. E fico até preocupada com o resto da temporada do Flamengo. Se o Flamengo vai, contudo, óbvio, tem que ir para cima do Brasileirão, mas eu vejo uma terra bem arrasada se o Flamengo é eliminado. É crise, PVC, se o Flamengo cair? Primeiro o PVC tem que ficar. Eu acho uma faca de dois gumes, completa. Eu tô aqui. Tô aqui? Não me ouvindo? Tá normal. Eu tô... Então tá bom. Assim, eu acho que é uma faca de dois gumes completa. Estava conversando com um amigo meu, Luciano Gomes, na segunda-feira, ele acha que quem perder a classificação Palmeiras e Flamengo perde a temporada. Primeiro, eu não gosto muito dessa lógica de acaba o ano. Bom, o Cruzeiro ganhou o ano ao ganhar o primeiro título dele desde 2019, que foi o título mineiro. O título mineiro não é relevante? Para um time que não ganhava título nenhum desde 2019 é muito importante. O Cruzeiro voltou a ser campeão. Aí você pega o seguinte, se o Palmeiras se classifica à noite, hoje, e o Flamengo é eliminado, crise na Gávea, festa no Allianz Parque, beleza. Aí no domingo o Flamengo está de folga da Libertadores, tem todas as quartas-feiras livres até o final do ano. E vai treinar, e vai trabalhar. Mas a isso pressão... pode ter um efeito positivo a médio prazo. E a pressão, não, tudo PVC? bem, aí você tem que... São duas coisas, por isso que é uma faca de dois gumes. Porque você tem, de um lado, a pressão e do outro, a capacidade de treinar. E do outro lado, se o Palmeiras se classifica e o Flamengo é eliminado, o Palmeiras elimina a pressão e passa a ter todas as quartas-feiras com jogos sem poder treinar. O que pode ter um efeito negativo no Campeonato Brasileiro. Então, até que ponto a pressão, a derrubada emocional, interfere na temporada toda? E até que ponto o nível de descanso vai permitir ganhar o Brasileiro? E você entende que a temporada continua com um título muito importante. E acontece o oposto também. Se o Palmeiras é eliminado pelo Cerro Porteño, tem uma pressão alucinante.
E aí ele passa a ter mais quartas-feiras livres, pelo menos 2 em setembro. E pode ter um efeito contrário. Então, é muito difícil ter certeza do que vai acontecer. Por isso que o certo seria você esquecer essa coisa que a gente chama de cultura do futebol brasileiro e pensar que, na verdade, isso é analfabetismo do futebol brasileiro. Você não vai ganhar, mas você não ganhou nenhum título nacional nem continental nos últimos 2 anos. Nem o Real Madrid. Nem o Real Madrid. O PVC, vou te dar um exemplo em relação à pressão, só para poder ilustrar o que eu estou dizendo. Eu não disse que acabou a temporada para o Flamengo, não. Eu disse que a pressão vai ser gigantesca. Sim, não, as pessoas que dizem. Gigantesca na Gávea. Mas só para ilustrar, ontem, depois do jogo, Calero foi dar entrevista e falou que o pênalti dele pesava 100 quilos nas costas dele, porque o São Paulo não conseguia vencer. Claro. Então, isso pesa, no campo pesa. O Flamengo eliminado vai para o campo no Brasileirão. E o brasileiro aí vira obrigação, né? Que... Ainda tem isso? Imagina. Então, tudo ou mas nada. Vamos lá, mas é obrigação? Vamos voltar para essa questão. Essas coisas que a gente fala... Não estou falando pra gente, eu estou falando na visão de uma torcida que tem uma expectativa muito alta, de um clube que investe muito, né, que se coloca nesse lugar também pela sua diretoria. Então, passar um ano sem título para Flamengo e para Palmeiras, que são os dois hoje que protagonizam o futebol brasileiro, é péssimo. Não é mais normalizado. Mas é difícil ganhar título. Para esses dois, aos olhos da torcida, é obrigação, na minha visão, né? É sim. Tá, então vamos lá. Aos dois, nenhum dos dois vai passar o ano sem título. Porque os dois, diferentemente do Flamengo de 2023 e do Palmeiras de 2025, nenhum dos dois vai passar o ano sem título. Você pode dizer, o título importante, isso já tem uma subjetividade. Eu prefiro dizer do ponto de vista objetivo, sem título nacional ou continental. O Palmeiras tem 112 anos de vida. Em 66 desses 112 anos de vida, o Palmeiras não ganhou título nenhum. É mais da metade da história. E o Flamengo é a mesma coisa. Que as coisas mudaram, né? Não, e uma coisa é o que a gente... Para quem? Uma coisa que a gente gostaria que fosse. É uma coisa que a gente gostaria que fosse. Eu gostaria que o mundo do futebol agisse diferente. E outra coisa é a realidade. Então a gente tem que agir. Mas então a gente tem que agir. Quando a gente fala que a torcida não pode tolerar um futebol desse ou daquele tipo, nós estamos dizendo, nós estamos pregando a intolerância. A gente precisa dizer para o torcedor que ele pode ser intolerante, nunca precisou. O torcedor é intolerante, o torcedor uniformizado tem demonstrações de intolerância em todos os anos do século XXI. A gente vai dizer o quê? Que é para ser intolerante? Não, acho que não. Acho que a gente tem que entender que a história do futebol é assim, com o Real Madrid. O Real Madrid não ganha nenhum título nacional nem continental há 2 anos. Então vamos nos conformar com a derrota? Não é isso que eu estou dizendo. Mas a gente também não está falando que tem que ser assim. A gente está falando que hoje uma leitura de cenário é assim, né? Exatamente. Aliás, galera do chat... Mas a gente acaba valorizando isso. A gente acaba incentivando esse tipo de coisa. A gente não presta atenção que algumas coisas que nós dizemos, eu estou incluído nisso, alimentam a intolerância. Entendeu? É importante ter esse cuidado. Essa conta é muito boa, na minha opinião. 66 dos 112 anos de história do Palmeiras, o Palmeiras não ganhou título. E aí você pega assim, o caso dos times que ganharam títulos nacionais nos últimos 6 anos, que é a pergunta do menino, do jornalista que estava na zona mista no jogo do Fluminense e Palmeiras depois do jogo. Quais foram os times que ganharam títulos nacionais nos últimos 7 anos? Foram 7 clubes. Os outros 5 grandes não ganharam. Dos 7 clubes que ganharam títulos nacionais ou continentais nos últimos 7 anos, o Fluminense ganhou 1 título continental, o Corinthians ganhou 1 título nacional, o São Paulo ganhou 1 título nacional, o Botafogo ganhou 2 títulos, 1 nacional e 1 continental no mesmo ano, e o Atlético ganhou 2 títulos nacionais no mesmo ano. O que significa que nos últimos 7 anos, o Botafogo não ganhou título em 6 desses 7 anos, o Atlético não ganhou título em 6 desses 7 anos, o Fluminense, o Corinthians e o São Paulo também. Então nós estamos dizendo o quê? Que nós queremos que Flamengo e Palmeiras tenham a obrigação de ganhar todos os anos. Não, é porque é assim. Tá, é assim. E nós vamos então pregar que quando não for assim, porque alguma coisa mudou, a gente pode defender que a torcida seja intolerante. O que é ser intolerante?
é fazer manifestação, é invadir o centro de treinamento, é perseguir jogador na noite. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Não, PVC, você está indo para um outro lado. Ninguém aqui está falando de violência, defendendo a intolerância da torcida. Tolerância versus intolerância são palavras que levam para os dois caminhos. Enfim. Eu estou me incluindo nessa história. Não, eu entendi. Eu entendi seu ponto, quando a gente vai fazer uma análise do momento, sinceramente, PVC, meu sonho era falar aqui que tudo bem um time gigante como o Flamengo ser eliminado por outro gigante como o Cruzeiro, mas eu não acho que vai ser tudo bem. E aí, quem está assistindo a gente vai falar, essa mulher é louca, falar que está tudo bem se o Flamengo foi eliminado pelo Cruzeiro. Então, de repente, a gente pode sempre ressaltar, gente... Eu quero dizer isso... Eu não estou dizendo. Não, vamos ver os campinhos? Vamos, já se alongou esse debate aqui. Vamos ver então como é que Leonardo Jardim pode montar esse Flamengo de hoje com alguns retornos, já que ele poupou aí no fim de semana diante do Mirassol. Por exemplo, Léo Ortiz, Royal, Arrascaeta, Lino, Jorginho, esses todos, né, foram preservados, então agora imagino que eles voltem ao time. Rossi, Emerson Royal, Léo Pereira jogou. Ortiz, Léo Pereira jogou, ele sim. E Ayrton Lucas. Pulgar, Jorginho e Arrascaeta. Plata, Lino. E essa grande dúvida ali no ataque, a gente colocou Pedro, mas Bruno Henrique tem grande chance. Inclusive, a formação do Igor, né? E que a tendência é que ele vai de Bruno Henrique, mas de fato, né? A gente só vai saber isso uma hora antes. E agora vamos ver o Cruzeiro, hein? O Cruzeiro de Arthur Jorge, um time muito forte também, com Otávio. Aí tem uma dúvida ali, né, do Fagner William, mas tendência é que jogue o Fagner, né, nesse retorno. Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Gabriel Rojas. Lucas Romero, Gerson e Matheus Pereira no meio de campo. Não tem Matheus Henrique nessa partida. Wesley Arroio, que fez um golaço lá. E Caio Jorge. São dois grandes times, né? O Cruzeiro também, ó. Você olha essas peças aí. Você tem Lucas Romero, Gerson, Matheus Pereira, Caio Jorge. O Jorge ainda não fez gol na Libertadores, mas é o artilheiro da temporada do Cruzeiro. Fabrício Bruno é jogador de seleção brasileira, enfim, o Otávio está numa ótima fase, jogadores cascudos também. Vamos para o Igor, para ele trazer um pouquinho de informação para a gente. Essa dúvida acho que vai permanecer até perto do jogo, né, Igor? Será que a gente vai ter aí outras questões a serem resolvidas? Pode pintar uma surpresa nesse time? Com Carrascal, de repente, não sei na função de quem. E qual é essa leitura do Leonardo Jardim em manter Bruno Henrique, mesmo jogando em casa, mesmo jogando no Maracanã, e com essa fase do Pedro, né, que está fazendo gol adoidado, fez gol contra o Mirassol, artilheiro do Campeonato Brasileiro e que já tem 24 gols na temporada. Deixa eu anotar aqui para ver se eu não esqueci. Vamos lá. Eita, falei muita coisa. Acho que eu juntei tudo, fiz um grande bem bolado. Aí se vira, Igor. Se vira, meu amigo. Vamos lá, vamos pelo fácil, né? O ataque. Resumindo, sobre as dúvidas, temos mais dúvidas do time. Vamos pelo fácil, a questão do ataque. A questão do ataque, enfim, já tem sido esse cenário ao longo da Libertadores. O Pedro e o Bruno Henrique jogaram juntos no jogo contra o Estudiantes aqui no Maracanã. O Pedro foi bem, fez gol e tal. Mas a tendência realmente tem sido essa opção pelo Bruno Henrique, nessa alternância aí de opções para o ataque entre as duas competições. E me chamaria muito a atenção se o Leonardo Jardim abrisse mão disso tudo, apesar do clamor popular, inclusive nosso aqui, né, um pouco. Eu já falei na própria live do Flamengo outra vez, né, que por mim eu iria de Pedro, sem querer induzir a cabeça do treinador, nossa arte tem Pedro no ataque, mas vai muito desse momento realmente que a gente observa o Pedro dentro de campo, né, no Brasileirão, muito bem, artilharia e tal, e também nesse cenário de jogo que a gente projeta de ter um Flamengo, de fato, preenchendo muito mais o campo de ataque do que necessariamente retraído, esperando um contra-ataque para machucar o Cruzeiro. Então, por isso que os defensores, e eu me incluo nisso, né, do Pedro, dentro desse contexto, para esse jogo especificamente, eles mencionam a possibilidade do Pedro. Mas se a gente for olhar o histórico do Leonardo Jardim, enfim, por isso que chamaria atenção, acho que dá para tratar assim como surpresa, caso ele opte quando deixar o Bruno Henrique no banco, né, também acrescentando aí o contexto dele ter perdido o treino semana passada, das dores e tal, com esse ingrediente físico também no meio desse debate. Mas é por isso que a gente enxerga a dinâmica em relação ao Pedro e o Bruno Henrique dessa forma. O que mais que podemos falar aí, Luiz? Me ajuda a lembrar aí para eu não perder o fio da meada. Tem uma dinâmica que você estava mencionando, né? De meio campo, de Carrascal. Pode, né? Carrascal foi tão bem aí no fim de semana. A gente pode colocar o campinho na tela que todo mundo visualiza melhor. Aí, ó. Não dá para pensar, acho que, enfim, aí eu posso Luiz ser mais Araújo até assertivo em relação, né? A Carrascal, isso.
Acho que ele vai Isso, de não dá Royal pra- mesmo, né? E não com Varela. Mas não dá para pensar no Carrascal na função do Arrascaeta, como ele jogou não contra o vai ter o Mirassol. E aí Arrascaeta. viria uma mudança de aspecto tático, de estratégia tática para esse homem da ponta direita. Então, me chamaria também mais atenção ainda se ele viesse com o Carrascal de saída em detrimento do Plata. Samuel Lino está em boa fase, acho que não tem muito o que debater aí. Royal, para esses jogos de Libertadores, ele já falou com todas as letras que prefere o Royal para esses duelos talvez mais físicos, de enfrentamento mais intenso, né? Mesmo que seja contra times brasileiros, tem sido assim, então não vejo muito mistério nessa linha defensiva. E também acho menos provável a questão aí do Carrascal como ponta direita na comparação com o Plata. Então, é mais ou menos esse cenário aí. O Leonardo Jardim não costuma ser tão criativo, não sei se é a palavra, mas tão enigmático, talvez, não surpreende tanto. Ele segue uma linha de raciocínio que pode ser que trate que a escalação fique um pouco mais previsível, mas ele tenta manter essa coerência nessa divisão